galera, bora para a segunda parte da aula. Na primeira parte a gente viu as competências 1, 2 e 3. Agora, galera, a gente vai ver as competências 4 e 5 e a gente vai continuar fazendo análise de redação e no final eu vou dar umas dicas de gramática, acompanhe aí. Para a competência 4. Galera, eu coloquei errado aí a grade da competência 4, não é essa, mas eu vou mostrar aqui no texto o que a competência 4 fala. Ela fala sobre demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso, Carol? O que é mecanismo linguístico? São os conectivos. Quando eu for usar o meu primeiro argumento, eu tenho que colocar algumas palavras que avisem isso. Por exemplo, em primeiro lugar, na hora de falar aqui do argumento dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, dos Estados Unidos. Beleza. Aí eu vou lá para o meu segundo argumento aqui, que é sobre as informações que viemos recebido. O que eu coloco? Segundamente, em segundo lugar, vou pôr aqui, ó, segundamente. Tá certo, galera? Galera, a palavra segundamente, vocês acreditam que eu entrei no Facebook esses dias? Lá na página do Chapolin Sincero, do Sincero Oficial, tinha uma postagem lá com a palavra segundamente. Só que a palavra segundamente, ela não existe. Vou deletar ela aqui. Em primeiro lugar, posso colocar aqui em segundo lugar. Vou escrever aqui direito. Posso colocar aqui além disso. Ademais, sempre usar vírgula depois dessas palavras, viu, galera? Viu um monte de gente que escreveu redação e colocou essas palavras aí sem vírgula na redação. Tem que pôr a vírgula. Em primeiro lugar, em segundo lugar, ademais. Essas são as palavras que a gente usa na hora de organizar os argumentos. Aí, na conclusão, eu posso colocar aqui, ó, assim, dessa forma, desse modo. Deixa eu tirar isso aqui. A aluna, quando foi escrever a redação, começou a conclusão assim, olha, a lei do governo fechando as fronteiras, não colocou nenhuma palavra que mostre que está entrando na conclusão. Assim, dessa forma, desse modo, assim sendo, enfim, para avisar que está na conclusão. Tem que colocar essas palavras. Por exemplo, aqui, a tese aqui onde está de negrito, a aluna colocou assim, o Brasil está preparado sim para esse tipo de pandemia. Aí ela vai explicar por que o Brasil está preparado. Aí na hora de explicar, a aluna coloca assim, diferente de outros países, temos o SUS. O que faltou aqui? Faltou um conectivo de explicação. Pois, aqui, pois diferentes de outros países, temos o SUS, né? Mesma coisa de dizer assim, ó, o Brasil está preparado sim para esse tipo de pandemia, porque, pois, né, diferente de outros países, temos o SUS. Esse conectivo vai mostrar que ela está explicando. E eu tenho que usar essas palavras dentro do texto. Eu não posso ficar usando vírgula toda hora, não posso ficar usando ponto final toda hora, não posso ficar repetindo palavra toda hora. Eu tenho que variar, e variar também na hora de usar os conectivos. Então, a competência 4, ela vai olhar isso, na hora de ligar as frases, se você usa conectivo. E tem outra coisa que vai contar muito na competência 4, se os seus parágrafos estão organizados. Não posso fazer um parágrafo com 8 linhas, igual esse aqui, e depois fazer um parágrafo com 3 linhas. Eles têm que ficar mais ou menos do mesmo tamanho, um com 5, com 6, ou com 8, um com 7, mas não fazer um parágrafo grandão e outro pequeno. E aí o que o corretor, na hora que olhar a sua redação, ele já vai ver que tem problema ali. Beleza, então a competência 4, ela diz respeito a isso, a esses conectivos, as conjunções, as palavras que a gente usa para ligar orações, para ligar períodos.
e por aí vai. Competência 5 também é muito importante, galera. A competência 5 ela é a última, vale 200 pontos também. Ela fala sobre a solução para o problema, é uma proposta de intervenção social. O tema do Enem sempre vai ser um problema social. Por exemplo, teve um ano que foi violência contra a mulher, teve um ano que foi intolerância religiosa, né? Teve um ano que foi a educação para os deficientes auditivos. E aí lá no final, na solução, você vai ter que resolver esse problema. Agora, olha aí, quando que o aluno tira 200 nessa competência de solução? Elabora muito bem proposta de intervenção detalhada. Tem que estar detalhada, tem que estar relacionada ao tema, no caso aqui a pandemia, e relacionada à discussão desenvolvida no texto. Carol, o que é isso? O que significa isso? Proposta de intervenção relacionada à discussão desenvolvida no texto. Significa, galera, que a sua proposta tem que resolver o problema que você colocou lá no argumento. Por exemplo, se eu faço uma redação sobre bullying e lá no argumento eu coloco que a causa do bullying, por exemplo, é a escola que vê o aluno cometendo bullying e não faz nada, é o professor que não toma uma atitude, lá na solução eu tenho que resolver isso. Eu tenho que colocar que a escola deve tomar iniciativas em relação aos alunos que cometem bullying, punindo, dando suspensão, realizando trabalho comunitário, não sei. Mas eu tenho que resolver o que eu colocar no argumento. E outra, Carol, quantas soluções eu coloco? Um monte? Não, você não vai ter linha para detalhar um monte de solução. No máximo 2, bem detalhada. Vamos analisar aqui a solução dessa redação aqui que a gente está vendo. Vamos ver as soluções que ela colocou aqui. Vamos ver se está detalhada. O que é uma solução detalhada? Vou escrever aqui, ó. A solução detalhada ela tem que ter quem vai fazer o que, como e para quê, que é a finalidade. Então, a primeira solução que ela deu aqui, o governo fechando as fronteiras. Vamos lá. Então, quem que vai fazer? O governo. Vai fazer o quê? Fechando as fronteiras. Explicou como que vai fechar as fronteiras? Vamos ver aqui, ó, falta o como e o para quê, que é a finalidade. Aqui ela falou como que vai fechar as fronteiras? Não. Falou para que vai fechar as fronteiras? Não. Já passou para outra solução. Então, essa solução aqui está detalhada? Não, porque não respondeu a todas as perguntas. Vamos ver qual foi a outra solução e se ela está detalhada. A outra solução é, ele poderia realizar mais fiscalização nas ruas e nos comércios, para que fique aberto somente o essencial. Vamos ver, será que está detalhado? Quem que vai fazer mais fiscalização? Esse ele aqui se refere ao governo, né? Então, é o governo. Beleza, quem tem? Vai fazer o quê? Realizar mais fiscalização. Como? Né? Nas ruas e comércios. Faltou detalhar mais, né? Verificando se estão funcionando. Para quê? Para que fique aberto somente o essencial. Aqui poderia ter melhorado a maneira de dizer. Em vez de colocar para que fique aberto somente o essencial, poderia ter detalhado mais, né? Por exemplo, para que funcione apenas estabelecimentos como farmácias e supermercados, né? Pois as pessoas precisam se alimentar, etc. Então, faltou melhorar aqui o detalhamento da proposta, né? Essa solução que fala de fazer mais fiscalização
e comércio ficar aberto só o essencial, isso aqui está até melhor do que a do governo fechar a fronteira, porque está um pouco mais explicado. Mas essa solução, ela também poderia melhorar mais ainda. Vamos lá, galera. Próximo aqui. Vamos lá. Outra solução, controlando os preços abusivos da mercadoria, tá? Quem vai controlar? Não falou. De que jeito que vai controlar o preço abusivo da mercadoria? E para que vai controlar o preço abusivo? Então, a solução não está detalhada, faltou explicar. Depois, outra solução. Nossa, quanta solução, gente. Falar sobre o coronavírus nos meios de comunicação também é importante para lembrar as pessoas de terem atenção redobrada. Vamos lá. Quem vai falar? Não sei, não está explicado ali. Né? O que? Falar sobre o coronavírus. Ela colocou o que vai ter que ser feito. Como? Vai ser na internet, vai ser na TV aberta, vai ser aonde? Na rádio, na internet, na TV aberta? Não falou. Para quê? Falou para que tem que falar sobre o coronavírus? Vamos olhar lá em cima se falou ou não. Para quê? Deixa eu ver aqui. Para lembrar as pessoas de terem atenção redobrada. Aí sim, aqui ela falou para quê? Mas faltou falar o quem e o como. Então, essa solução também, ela não está detalhada. Ou seja, a aluna gastou várias linhas para dar um monte de solução que não foi detalhada. O que ela deveria ter feito? Escolhido duas soluções, detalhar essas duas soluções e deixar um pouco mais de linha para a parte do argumento, porque a parte do argumento ela não está bem desenvolvida. Então, a aluna gastou muita linha com solução e esqueceu de caprichar na parte do argumento do texto dela. Esqueceu de dar aquela caprichada. E outra, tem que ser duas soluções relacionadas aqui aos argumentos. Não adianta nada falar que o governo tem que fechar a fronteira. No argumento não está falando que o problema é a fronteira. O argumento está falando que o problema é o SUS. Então, a solução ela tem que ser relacionada ao SUS. O argumento está falando das informações que as pessoas recebem de outros países. Então, na hora de dar a solução, eu tenho que resolver isso, né? Colocar lá que as informações que a gente recebe de outros países, elas devem ser cumpridas, levadas a sério. Se o que deu certo na China é ficar de quarentena, então a gente tem que ficar em quarentena também para reduzir os casos de transmissão local. Então, escolher pouca solução, no máximo duas, detalhar, e essa solução ela tem que estar relacionada ao argumento. Não adianta nada aqui, falou de fronteira, tá? Mas no argumento não está dizendo que a fronteira é o problema. Outra coisa muito importante na competência 5 que o corretor olha, alguém sabe o que é que a gente tem que respeitar na hora de falar da competência 5, galera? Ixi, sei não, senhor. Não? Bora. Na competência 5 a gente tem que respeitar os direitos humanos. Os direitos humanos é muito importante. Eu não posso dar uma solução radical, por exemplo. Eu lembro quando eu estava corrigindo redação sobre, deixa eu pensar aqui, sobre a intolerância religiosa. Teve gente que escreveu assim, é necessário acabar com todas as religiões, para ninguém mais brigar pelas religiões. Eu não posso falar isso, galera. As pessoas têm direito de praticar a religião. Tem que prender quem estiver sendo intolerante com outro, tem que dar pena de morte, que não sei o que, não é assim. Por exemplo, eu já vi em redações sobre violência contra a mulher, que a pessoa escreveu lá, que tem que pegar o homem e castrar, jogar na cadeia, matar, que não sei o que, enfim, os direitos humanos não permitem que a gente seja tão radical na hora de elaborar a proposta de intervenção social. Então, eu não posso fazer uma coisa muito radical.
uma coisa muito abusiva, porque não dá certo. Então, vamos analisar aqui as outras soluções que a aluna deu. A população tem que fazer sua parte. Então, aqui quem é a população vai fazer o quê? Fazer sua parte como? Saindo só de casa quando for necessário, tendo higiene, passando álcool em gel e usando máscaras. Para quê? Faltou colocar para quê que vai fazer tudo isso, né? Agora eu pergunto para vocês, é necessário falar aqui que todo mundo tem que usar máscara? Responda aí para mim, galera. Vocês acham que foi necessário colocar isso nesse texto? Sim ou não? Não foi necessário. Não? Por quê? Porque quem deve usar máscara são os que estão contaminados, né? Muito bem, cara. Não todo mundo. Isso, arrasou com essa resposta, é isso mesmo. É só quem está contaminado que tem que usar máscara. Gente, imagina que eu vou escrever esse texto para o jornal. Aí eu ponho lá que todo mundo tem que usar máscara. O que vai acontecer? As pessoas vão ler, vão correr na farmácia, vão acabar com a máscara e não vão deixar a máscara para quem realmente precisa. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu escrevo, porque o que eu escrevo vai influenciar outras pessoas. E o corretor do Enem é pessoa bem informada. Eles sabem o que pode e o que não pode, eles leem muito, eles têm acesso a muita informação. Então, qualquer bobagem que eu escrever lá vai ser descontado na redação. Outra solução que a aluna deu, muito importante também, é termos consciência, comprando somente o necessário, a fim de sobrar para as pessoas que não têm condições de fazer compra naquele momento. Vamos lá. Termos consciência. Qual que é o sujeito de termos consciência? Quem vai ter consciência? Nós. Posso usar nós, primeira pessoa do plural, na redação? Não posso. Posso usar o eu? Não, mentira, o eu também não. Não posso usar a primeira pessoa do singular, o eu, e não posso usar a primeira pessoa do plural, nós. E vários trechos dessa redação tem a primeira pessoa do plural, que é aquela que a gente não pode usar. Então, como que o aluno deveria reescrever esse trecho aqui? Muito importante também é que as pessoas tenham consciência. Mas quem que vai fazer essa conscientização? Vamos colocar aqui que a mídia conscientize as pessoas. Vamos lá. Quem é a mídia? Vai fazer o quê? Conscientizar as pessoas. Como? Alertando para que elas comprem somente o necessário em supermercados e farmácias. Para quê? Vamos terminar de detalhar. A fim de que todos tenham acesso às mercadorias necessárias durante o período de quarentena. Tá aqui, detalhei a solução. Tirei o nós, coloquei quem vai fazer o que, como e para quê. Agora ficou melhor. Detalhada aí. Beleza. Vamos lá. Então, eu não posso ser radical, eu tenho que detalhar e eu tenho que respeitar os direitos humanos. Agora, vamos voltar lá naquela parte, lá do slide, da proposta de intervenção. Então, quando ele elabora a proposta detalhada relacionada ao tema e ao argumento, tira 200. Quando a proposta não é detalhada, mas está relacionada ao tema e ao argumento, tira 160. 120, quando a proposta está mais ou menos. Carol, o que é uma proposta mais ou menos? Tem aluno que vai fazer a proposta de solução
e ele fala só sobre conscientização. O que é isso? Falar só sobre conscientização. Tem aluno que coloca lá que é necessário conscientizar as pessoas a respeito da pandemia, por meio da mídia, que não sei o que. Só isso não é suficiente. Pense em algo mais concreto para ser feito. A redação dessa aluna, ela colocou muita solução, não precisava de tanto. Mas tem uma coisa que ficou legal. As soluções que ela deu foram concretas. Fechar fronteira é algo concreto. Quando ela fala ali de incentivar as pessoas a usar álcool em gel, lavar as mãos, a ter higiene é algo concreto. Fiscalizar comércio é algo concreto. Então, as sugestões delas são boas. A única coisa que faltou ali foi detalhar, mas as sugestões elas foram boas, sim. 80 pontos se for uma solução insuficiente para resolver o problema. Se for olha aí, quando que o aluno tira 40 pontos? Se ele fizer uma proposta de intervenção vaga, precária, tem proposta vaga e precária no texto que a gente está analisando? Tem. Quando fala assim, além do governo fechando as fronteiras, é vago. Por que é vago? Primeiro, porque não tem nada na introdução e nada lá na parte do argumento falando de fronteira. Se não tem nada falando de fronteira, gente, está vago. Aí, a pessoa está falando lá da pandemia, do caso agravado, das notícias que a gente recebe de outro país. Aí, de repente, lá no final do texto, o aluno tem ideia de falar de fronteira. Posso, galera? Do nada, assim, caiu de paraquedas o assunto fronteira, fechar fronteira. Então, tá vago. E não está detalhado como que isso vai ser feito, por que tem que fechar fronteira. Se tivesse só isso de solução, a aluna teria tirado 40 pontos. Beleza, vamos continuar aqui. 0 se não apresentar proposta, ou se a proposta não tiver nada a ver com o tema, ou se desrespeitar os direitos humanos. Tem aluno que acha que se desrespeitar os direitos humanos, a redação vai ser zerada, mas na verdade ela não vai ser zerada, vai ser zerada só a competência 5. Na competência 1, 2, 3 e 4, você vai ganhar nota, você vai ser avaliado. Galera, alguma dúvida nessa parte de proposta de intervenção? Agora eu vou fechar o slide aqui e vou falar com vocês. Não. Agora eu vou conversar. Eu queria comentar aqui a respeito de algumas coisas da competência 1. São erros que eu vi todo mundo fazendo, tá? Por exemplo, aqui em cima a gente tem um erro de maiúscula e minúscula, tá? Por exemplo, siglas, abreviações, Sistema Único de Saúde, eu tenho que escrever com maiúscula. Covid-19 é o nome próprio da doença. Quando eu falo assim, Covid-19, é a Covid-19, tá? Não é o Covid-19. SUS, essas siglas assim, que são com letra maiúscula, tem que ficar com letra maiúscula. E quando eu for escrever, vou até ampliar aqui, não sei se está dando para vocês enxergarem. Quando eu for escrever Sistema Único de Saúde, eu tenho que fazer isso com letra maiúscula. Que mais? Eu queria perguntar para vocês. Eu falo assim, perante o juiz ou perante ao juiz. Qual que é a forma correta, galera? Qual que é a forma correta? Acho que perante ao juiz, eu acho. Ao juiz mesmo. Bastante gente colocou perante ao juiz, tá? Mas tá errado, galera. O certo é perante o juiz, tá? Outros exemplos aqui. Deixa eu só tirar o perante o ladrão, perante a senhora, perante o professor. Não posso colocar o ao, por quê? Na palavra ao, o a, ele é preposição
O a ele é preposição. E o é artigo. Só que a palavra perante, ela já é uma preposição. Então, eu não vou colocar uma outra preposição, que é o a, depois do perante. Então, é perante o juiz, perante o ladrão, perante a senhora, sem a crase, perante o professor. Nunca usem perante ao, tá? Porque ela está errada. Outra coisa, chegou no Brasil. Está errado, certo? É, chegou ao Brasil. Não vou falar assim, ó, cheguei na escola. Errado. Quem chega, chega a algum lugar. Então, cheguei a escola. Cheguei ao trabalho. Cheguei à padaria. Cheguei ao parque. Tá? E por aí vai. Bastante atenção a essas questões gramaticais, uso da maiúscula, minúscula, acentuação. Outra coisa, letra legível, galera. Imagina só ter que corrigir 100 redações por dia e ficar tendo que tentar decifrar a letra dos alunos. Outro erro que eu achei também em várias citações de vocês foram erros de concordância, singular e plural. Por exemplo, a Carol tem aula hoje. Quem tem aula hoje? Qual que é o sujeito da frase? A Carol. A Carol, muito bem. A palavra tem ali, eu coloquei sem o acento. Por quê? Porque quem tem aula hoje é só a Carol, é uma pessoa só, está no singular. Agora, se eu falar assim, ó, a Carol e o Tiago tem aula hoje. Quem tem aula hoje? A Carol e o Tiago. A Carol e o Tiago. Como é mais de um, é plural, então eu vou colocar acento no tem. Então, se eu escrever assim, ó, as pessoas têm que ficar em casa. Vai ser com acento ou sem acento, gente? Com acento? Com acento, muito bem, porque quem tem que ficar em casa são as pessoas que estão no plural. Se eu falar assim, a Carol tem que preparar aula, vai ser com acento ou vai ser sem acento, galera? Sem acento. Sem acento. Sem acento, por quê? Porque a Carol é singular. Vamos lá, outro exemplo. Os alunos e os professores têm que ficar em casa durante a quarentena. Com acento ou sem acento? Com acento. Com acento, muito bem. Isso vale também, galera, para o verbo vir. Os professores vêm na escola amanhã. Esse vem, ele vai ser com acento ou sem acento? Com acento? Com acento, muito bem. Agora, se eu falar assim, ó, a professora Carol vem na escola amanhã. Aí eu vou deixar assim, sem o acento. Por quê? Porque quem vem é só uma pessoa só, tá no singular, que é a professora Carol. Então, fica bastante atento à acentuação das palavras. Vamos ver aqui outros erros que a gente viu na redação. Professora, Pode perguntar. quando for eu colocar tipo um dado, aí eu tenho que colocar o ano, eu preciso escrever ou pode colocar em numeral mesmo? Números pequenos, até 20, né? Números menores, assim, você escreve por extenso. Números grandes, 1000, 10.000, 1 milhão, por aí,
data 1990, você pode colocar o número. A aluna colocou... 100 pode. Oi, 100? Pode pôr número. Aqui, mais de 10 mil pessoas, ela colocou o número. O número 10 e escreveu 1000 aqui. No caso do Covid-19, ela colocou o número por ser uma palavra... O 19 fica junto com Covid, aí não tem jeito, tá? Mas números pequenos, 1, 2, 3, 4, 10, 20, você escreve por extenso. Data também pode escrever? Data, 19 de agosto. Isso. Pode escrever. Isso. Pode escrever. Ah, tá. Apesar de se colocar o número, ou então você pode colocar o número e escrever o mês. O mês se escreve, põe o número. E quando for ano que é grande, 1990, 1980, você pode colocar o número também. Sim. Tá, obrigada. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho que falar. Então, não usar o nós. Vamos ver aqui os casos em que a aluna usou o nós. Ela colocou assim... importante que nos ajudou. Esse nos ajudou está na segunda pessoa, o nos é do nós. Informações que víamos recebendo, nem é víamos aqui. Aqui ela quis dizer vinhamos, do verbo vir. Nós vínhamos recebendo, não podia ter usado o vínhamos, porque é segunda pessoa do plural também. Como é que faz então, Carol? Informações que os brasileiros receberam de outros países. Olha como é que ficou consertada a frase. Tirei o nós. O que mais aqui, ó? Passando pela pandemia, assim dando tempo para nos prevenirmos. Como que eu posso arrumar isso aqui? Alguém me dá uma sugestão? Como que eu posso tirar o nós prevenirmos? Como que eu posso tirar essa segunda pessoa do plural aqui, galera? Para prevenir-se contra o vírus? Para prevenir-se, assim? Eu acho. Oi? Eu tiro nós? Isso. Isso, pode ser, tá ótimo assim. Assim no tempo para... Poderia colocar aqui para os brasileiros prevenirem-se. Ou então para a prevenção dos brasileiros. Olha quantos jeitos de fazer. Olha, tem várias maneiras. A sua sugestão também foi boa, Yasmin. Foi ótimo. Então, tem vários jeitos de consertar. Queria lembrar, pessoal, para quem não estava aqui na aula teste, que vocês aí do cursinho, se quiserem, eu posso analisar a redação no Skype. Quando eu analiso a redação no Skype, eu analiso ela desse jeito, ela vem com os comentários, ela vem corrigida assim, a redação digitada. E aí, todo mundo pode ter acesso. Vocês podem marcar comigo uma aula particular para a gente analisar a redação ao vivo de vocês, você e sua redação, igual eu fiz aqui com essa redação. Vocês podem solicitar a qualquer momento. É isso, galera. Chegamos ao fim de mais uma aula. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu gostei aí. Se você não gostou, pode deixar sua crítica, seu comentário, sua sugestão. As críticas também são bem-vindas. E para acompanhar meu trabalho, você pode me seguir. Pode me seguir no Instagram, no Facebook, pode entrar em contato por e-mail. Eu tenho também um grupo no WhatsApp, onde eu dou dicas de redação para os alunos. E lá também eu sempre aviso a respeito dos lives que eu faço sobre análise de redação nota 1000. Esses dias eu analisei uma redação nota 1000, sobre repertório sociocultural. Então fique à vontade aí para me acompanhar, para receber dicas de redação. Se quiser fazer aula também, se tiver interesse em assinar algum pacote de redação, é só entrar em contato comigo. Até logo, galera!